Então, salve, salve, turma do sétimo ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando, né, mais uma videoaula da gente de geografia, ok? Então, antes de tudo, né, vamos para a correção da última atividade trabalhada, ok? Que foi, enfim, apenas duas questõezinhas, né, sobre urbanização. A gente iniciou o conteúdo sobre urbanização, né, e tudo mais, hierarquização urbana, né? Então, fica aí a resposta, né, a correção da atividade, né, feita por vocês, né? Então, diferencia urbanização de crescimento urbano. Então, a gente falou, debateu bastante isso em sala, né, que urbanização está ligada também ao não somente ao crescimento da cidade, né, enfim, na extensão territorial, em suas infraestrutura e tudo mais, está ligado também à questão do crescimento da população dentro da cidade, vítima também, né, de uma transferência da população rural para a população urbana, né? A segunda questão descreve as causas que acarretaram a urbanização brasileira, enfim, uma série de coisas, né? Desde a modernização do campo, desde enfim, as questões da industrialização, né? A questão do êxodo rural e tudo mais, né? Então, pausa esse vídeo também, pegam aí, façam a correção, beleza, gente? Então, vamos lá, né, para a nossa aula de hoje, que a gente vai tratar um pouco sobre os problemas ambientais urbanos, né? A gente sabe muito bem que as cidades elas crescem tão rapidamente, né, principalmente no Brasil, que a gente tem um acelerado, né, crescimento urbano, né, a gente tem aí uma urbanização desenfreada e acelerada, e diante disso, né, a gente fica, no caso, né, diante de vários problemas ambientais, né, ou seja, produção de lixos, enfim, etc. São vários problemas causados simplesmente pelo fator da urbanização, né? Que vai concentrar uma porrada de pessoas, né, muitas pessoas, e isso vai produzir, né, um verdadeiro colapso ambiental, né? Então vamos aqui, né, primeiramente. Ó, as cidades são por si um local de problemas devido às altas concentrações populacionais. Por exemplo, as megacidades de Tóquio, né, com 37 milhões de habitantes, ou de São Paulo, com 12 milhões de habitantes. Né? As fontes poluidoras próprias das atividades industriais, do serviço e do consumo encontram nas cidades grandes e médias, né, uma produção de rejeitos tão grandes que ultrapassam a capacidade da natureza de reciclar e renovar os sistemas naturais dos rios, córregos e lagos, do solo, do ar, prejudicando a própria estrutura, manutenção e qualidade de vida das cidades. Assim, a inversão térmica, né, ilhas de calor, chuva ácida, o lixo, poluição hídrica, poluição atmosférica, poluição do solo, poluição sonora e visual, são grandes desafios aos gestores das cidades. Né? Então, vê que a porrada de problemas que a gente pode encontrar diante dos espaços urbanos, né, galera? Porque concentra muitas pessoas, né? E como o próprio texto diz, né? A natureza não dá tempo, ela simplesmente não dá tempo ela fazer o seu ciclo, né? Ou seja, decompor determinada quantidade de lixos, né? Em um determinado tempo, né? Ou seja, já produziu esse lixo, mas a gente está produzindo muito mais, né? Então a gente fica praticamente aí com um acúmulo muito grande, né? Entre N fatores, aí, N problemas, né? Ou seja, e isso vai fazendo com que a cidade ela acabe, né, produzindo vários problemas, né, para os habitantes, vários problemas naturais, né, que serão também futuramente, né, um problema social, né, devido por quê? Porque vai atingir as pessoas, né? Então é por isso que a gente vai passar por cada um desses problemas, né? O professor vai citar praticamente qual cada um desses problemas, como ele é gerado e tudo mais, né? Então poluição urbana, né? Então, as grandes cidades brasileiras, né, em virtude da concentração industrial de veículos, além da transformação do espaço natural em espaço artificial, lembrando um pouquinho, né, do sexto ano aí, apresentam uma série de transtornos ambientais, poluição sonora, né, por rejeitos industriais que, por não terem tratamento específico, terminam contaminando a água dos rios e lagos, né, por dejeitos químicos que, pela infiltração no solo, contamina rios, mananciais e lençóis subterrâneos, né, envenenando e matando a vida e etc. Contudo, a forma de poluição urbana que mais tem causado danos às cidades é a atmosférica, né, provocada pela contínua emissão de gases oriundos, né, da humanização do espaço. Suas principais consequências são, né, ou seja, então a gente tem climas cada vez mais extremos, né, ou seja, a gente tem aí climas cada vez mais urbanos, né, ou seja, a gente começa a analisar uma área, né, ou seja, vamos pegar aqui Petrolina, né? Petrolina está uma grande área urbanizada, né, então a gente tira a temperatura no centro de Petrolina,
está batendo ali em torno dos 40 graus, né? E a gente vai ali no projeto, né? Nos projetos irrigados de Petrolina e a temperatura está bem menor. Né? Isso aí é característica de um clima urbano, né? Devido à grande concentração de gases, né? Poluidores, devido à grande poluição sonora, poluição atmosférica, enfim, diversas poluições que ocorrem mais nos centros urbanos, né? Então, a gente vai ter, entre os principais, né? A gente vai ter as ilhas de calor, como eu já falei, as chuvas ácidas, o chorume, a poluição hídrica, poluição atmosférica, poluição do solo, sonora e poluição visual, né? Então, a gente tem aí, né? Ou seja, as poluições como as ilhas de calor, né? Que é aqueles efeitos, né? Ou seja, da grande concentração de calor, né? Devido aos solos cada vez mais asfaltados, né? Assim, aonde os raios solares atingem, né? Ali, devido a eles terem um material preto, né, aquele material do asfalto mesmo, que absorve cada vez mais calor, e isso promove, né, o efeito das ilhas de calor, né, que ficam aquela sensação cada vez mais quente, né, e que você até nota visivelmente, né. A gente tem aí a ação das chuvas ácidas, né, que são as chuvas com pH alterado, né, galera? A gente tem aí uma chuva com um pH muito forte, né, que vai promover o quê? Que vai promover né, simplesmente o acabamento, né, de alguns materiais, né, feito de mármore, como a imagem, como essa segunda imagem, né, do meio, a imagem que vocês estão vendo central, né? Então vocês podem ver que a gente tem aí algumas rochas, né, que elas foram corroídas praticamente, né? Ou seja, elas foram praticamente desmanchadas, né, assim. E isso foi um efeito da chuva ácida. Né, professor, como assim essa chuva ácida? Ou seja, os gases estão tão poluídos lá em cima que quando ocorreu a precipitação, ou seja, a chuva, ela veio como formato de chuva ácida mesmo. Então você não pode tomar banho desse tipo de chuva, né? Que isso causa danos à saúde, enfim, causa danos aí, né, prejudiciais para a saúde humana, ok? Então a gente tem também a poluição atmosférica, né? Ou seja, com uma grande concentração de gases. A gente tem a poluição dos solos, né? Já que, tipo, os grandes lixos, né? A gente tem ali, por exemplo, a grande concentração de lixões a céu aberto, né? Então, por exemplo, já que a gente não tem um descarte tão grande do lixo, né? Já produz tanto lixo, então os lixões ficam a céu aberto. Então, chove, né? Por exemplo, nesses lixões, toda a água contaminada ali, né? Ou seja, batendo nesses lixos e tudo mais, ela vai infiltrar, né, no solo, vai penetrar no solo e vai contaminar cada vez mais o que? As águas subterrâneas, ok? E essa água preta, né, esse líquido produzido pelos lixos, né, é o que a gente costuma chamar de chorume, né? Então esse chorume tem um alto poder aí destrutivo e um alto poder de contaminação muito grande, ok? Outros tipos de poluições que a gente tem são as poluições visuais, né? Ou seja, como, por exemplo, os lixos na rua, enfim, os esgotos estourados, a grande produção de lixos, isso tudo aí são poluições visuais, porque o nosso olho alcança praticamente tudo isso, né? Então fica uma poluição feia, né? Fica uma paisagem feia. Então a gente chama esse tipo de paisagem de poluição visual, assim também como a poluição sonora, né? Que é o efeito o quê? O barulho dos carros, das pessoas a todo instante, tudo isso aí é o quê? Isso aí é uma poluição sonora, ou seja, uma poluição para os nossos ouvidos, né? Porque a gente está escutando barulho demais, a gente está escutando, enfim, não sei, acho que vocês conseguem observar quando a gente anda aqui no centro de Petrolina, por exemplo, que tem aquele carro gigante do Paraíba, né? Anunciando as promoções e tudo mais. Então, aquilo ali é uma poluição sonora, né? O nosso ouvido chega, né? A gente volta do centro e a gente volta com dor de cabeça praticamente, de tanta poluição visual e sonora que a gente vê, né? E é por isso, né, galera, que as pessoas cada vez mais procuram, né? Enfim, morar cada vez mais nos campos, né? Nas zonas rurais ou na roça, né? A roça está cada vez mais atingindo um patamar de tranquilidade, né? Um patamar de descanso, né? Porque a cidade está cada vez mais promovendo isso, ok, gente? Então, peguem aí o exercício, tá bom? Para vocês realizarem, fica sendo as páginas 209 e página 219, ok, gente? Façam aí o exercício, né? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!